A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A gente está com alguns probleminhas técnicos, mas a gente vai começar o nosso culto. Eu queria te convidar, você que está aí fora chegando, estou vendo uma galera aí fora, a se achegar aqui. Vamos tentar sentar aqui pertinho. Se você puder, você que está mais aí atrás, vem para aqui para perto para a gente ficar junto. Eu entendo esse sentimento de querer sentar atrás, eu sou dessas, mas vamos fazer isso hoje, vamos ficar aqui mais juntinho? Eu quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Não sei como é que foi seu dia hoje, não sei como é que foi a sua semana, mas sei que Deus te acompanhou todos os dias, sei que Ele nunca te deixou só, sei que Ele está com você desde o seu levantar até o seu deitar. E mesmo que você ainda não tenha conseguido parar um tempinho para falar com Ele hoje, para ter um momento com Ele hoje, Ele está contigo. Ele já estava aqui nesse lugar muito antes de você chegar aqui. E a presença dele neste lugar. Hoje a gente vai sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar. Ele fala nos nossos corações enquanto nós entregamos a Ele os nossos louvores. Eu quero te convidar a fazer um momento de oração aí do seu jeito, com as suas palavras. Fala para o Senhor como foi o seu dia. Fala para o Senhor como está o seu coração. Da forma que você costuma falar com Ele, quando você não está aqui dentro da igreja ou na frente de outras pessoas. Então, eu quero te convidar a ter esse momento de oração, amém? Senhor, nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, nós te agradecemos por quem o Senhor é na nossa vida, Deus, nós te agradecemos porque Tu és o ar que nós respiramos, Senhor Jesus, porque se não fosse pelo Teu amor, Senhor Jesus, na nossa vida, nada faria sentido, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua cruz, pelo sangue que foi derramado no nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos dado mais um dia de vida e mais um momento para que nós possamos estar em comunidade te adorando, Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por poder estar na nossa casa com os nossos irmãos, celebrando a Ti, Senhor. Nós queremos te convidar a se assentar no mais alto trono neste lugar. Que o Senhor venha receber os nossos louvores e a nossa adoração como uma oferta agradável a Ti, Jesus. Nós queremos aqui nessa noite declarar que Tu és santo, que Tu és poderoso, que não há outro além de Ti, que não há um Deus mais forte do que o Senhor, que não há salvação em nenhum outro Deus além do Senhor. Senhor, nós queremos dizer que Tu és digno. Senhor, nós queremos dizer que Tu és maravilhoso. Senhor, nós queremos dizer que nós Te amamos. Recebe o nosso louvor, Deus, mas que não sejam apenas canções entoadas aqui neste lugar. Nós queremos Te dar mais do que uma canção. Nós não acreditamos, Deus, que a adoração é música, ou que a adoração é levantar as mãos e cantar a respeito de quem o Senhor é. Nós acreditamos que a adoração é um estilo de vida, Senhor. Então, mais do que Te adorar com os louvores nessa noite, nós queremos Te adorar com toda a vida que há em nós. Senhor, nós nos derramamos no Teu altar. Nós nos entregamos, Senhor Jesus, e nós Te pedimos, enche este lugar com Tua presença, enche este lugar com a Tua glória, se faz presente neste lugar, Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com libertação, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, Deus, nós não queremos sair daqui deste lugar da mesma forma que nós entramos, Senhor, nós queremos sair deste lugar mais parecidos com o Senhor, e nós queremos, Senhor, que o nosso coração venha arder ainda mais de amor por Ti. Esse é o desejo do nosso coração. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração enquanto nós cantamos e Te adoramos. Você conhece essa canção? E você pode cantar conosco dizendo assim: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração.
paz, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não, não, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência estou voltando, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. As vozes podem dizer: estou voltando, Jesus. Estou voltando. Essência da adoração, e a essência és tu. Sim, A Jesus. essência Hoje nós és voltamos a Ti, Deus. Nós mantemos os nossos olhos fixos em quem Tu és. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nós deixamos a essência de lado. Nós começamos a Te buscar por outros motivos. Cante, estou voltando. Estou voltando. a essência Da adoração, a essência és Tu. A essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Nos perdoa, Jesus. pelo que eu fiz Dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. A essência és Tu, a essência és Tu. Que seja sempre o Senhor a essência de tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Que seja sempre o Senhor o centro das nossas vidas, o centro da nossa adoração. Aleluia. Recebe os nossos louvores, Senhor, como filhos Teus que estamos aqui, juntos, reunidos em Teu nome, para declarar que o Senhor é santo, para declarar que o Senhor é poderoso, para declarar que não há poder no inferno diante de Ti. Senhor, não há outro como o Senhor, não há outro como Tu, não há outro como Tu. E é isso que nós queremos declarar aqui nessa noite. Também tu és o
te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, Santo és, Santo és, Santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Erga sua voz e diga que Ele é santo, santo, santo. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não, só tu és santo. Só tu és Jesus. Só tu és Santo. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como o Senhor Jesus. Não há outro senão o Senhor. Tu és o grande eu sou. Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim. Tu és a estrela da manhã. Tu és o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte. Podem reinos se abalarem. Tudo pode acontecer, mas o Senhor permanece inabalável. Senhor, Tu és o nosso fundamento. Senhor, o inferno não tem poder sobre as nossas vidas, pois o Teu sangue foi derramado naquela cruz em nosso lugar. Senhor, nós Te reconhecemos como nosso Senhor, o Senhor de tudo nas nossas vidas, aquele que reina sobre as nossas vidas, que reina em cada areazinha do nosso coração, Senhor. E é por reconhecer o Deus grande e poderoso que o Senhor é, o Pai de amor que o Senhor é, que nós queremos celebrar o Teu santo nome aqui nessa noite. Meu irmão, talvez você não conheça essa música, mas eu quero te convidar a conhecer o refrão dela, que é muito simples. A gente vai falar: aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou. Tu és digno e não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Vamos conhecer essa parte dessa canção? Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou. Que é digno, que é digno, e não há outro, não há outro. Poderoso, poderoso, grande eu sou. Diga aleluia, aleluia, santo, 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 poderoso, poderoso, o grande eu sou, que é digno,
Antes da gente cantar, eu queria saber se vocês que estão sentados conversando bem aqui na minha frente, se vocês estão cansados, sobrecarregados, se vocês carregaram um caminhão hoje, trabalharam na estiva, vocês têm 15, 16 anos, o mais velho aqui sou eu. Vamos ficar em pé, gente? Vocês estão doentes? Estão com problema na perna? Eu estou falando com vocês mesmo que estão aqui, estão com problema. Quem tiver com problema na perna pode ficar sentado. Agora, quem não tem problema na perna, vão ficar em pé. Isso, olha só. Vocês estão vendo aquele pessoal de azul ali no meio, ó? Eu disse que era o mais velho ali, ó. Errei. Tá vendo ali, ó? Tem vovô e vovó ali, tudo em pé e vocês sentados. Olha só. A gente precisa reconhecer onde a gente está. A gente vem para cá, a gente está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, amém? Vocês conseguem entender o que isso significa? Isso requer de nós reverência. Reverência. O Senhor dos Senhores, o Deus que criou a terra está nesse lugar. Aquele que tem o universo em suas mãos, o que é poderoso para criar do nada, tudo. Aquele que era a essência, como a gente cantou no começo. O verbo que deu vida a tudo está nesse lugar. Olha que incrível. Não deixa passar essa oportunidade que você tem. Não deixa passar. Vamos louvar o Senhor? Senhor, queremos viver para Ti, Deus. Tu és santo, poderoso. Eu quero viver perto de Ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir a voz dos anjos cantando em uma só voz. Diga: aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno e não há outro, poderoso, grande eu sou.
Graça e paz, galera. Peço que vocês continuem de pé. A galera escalada para ajudar e direcionar os grupos da intercessão, por favor, levantem a mão. Se alguém puder acender as luzes aí atrás. Gente, rapidinho, a gente tem o nosso momento de intercessão, onde a gente, por diversos motivos, a gente intercede. Então a gente se divide em grupos. E então essas pessoas que estão com a mão levantada, você pode olhar para qualquer uma delas e você pode ficar ao redor delas. Elas vão estar sendo as pessoas responsáveis por estar ajudando a conduzir no momento de oração. Então eu peço encarecidamente que vocês possam ir o mais rápido possível. Amém. Seguinte, pode botar os pedidos na tela, por favor. Vamos lá. Nosso primeiro motivo vai ser pelo Brasil e a gente tem 3 pedidos em específico. Um é: ore pela educação no Brasil, para que hajam melhorias e melhores condições para os alunos e professores, para que por meio do ensino o Senhor venha estar sendo glorificado. A situação não é boa, então nós precisamos orar por isso, interceder por isso. Interceder para que o Senhor intervenha no tocante às eleições, para que tudo ocorra segundo a sua vontade e sob o seu controle. Vocês sabem a divisão que isso tem causado no do Brasil, o ódio, tantas outras coisas, isso depende muito. Então, vamos interceder por isso, para que tudo ocorra da melhor maneira e para que o Senhor faça a sua vontade e não a dos homens. E vamos orar pelo impacto do Covid-19. A gente sabe o quanto isso foi ruim, o quanto isso trouxe sequelas. Não foram somente físicas e mortes de pessoas. Tem pessoas que, diante de toda a pandemia, têm sofrido pela falta do tempo que a gente ficou confinado. Então, vamos orar pelas famílias que perderam as vítimas, agradecendo pelas pessoas que foram curadas, pela diminuição, mas também vamos orar para que o Senhor venha estar ajudando nesse pós-Covid, que ainda está, mas que tem cada vez mais diminuído. Oremos. Amém. Vamos para o próximo motivo. Pode passar aí. Vamos lá. Ore pela catástrofe climática, pelas enchentes no Paquistão. Gente, para vocês terem uma ideia, essas enchentes, essas chuvas deixaram 1/3 do Paquistão inundado e mais de 10 mil mortos. Vamos orar pelo conforto dessas famílias e para que o Senhor venha estar levantando pessoas para estar ajudando todo mundo. A gente também vai interceder pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Já está chegando no 6º mês que isso está acontecendo, então a gente vai orar para que a paz seja estabelecida. Vamos estar intercedendo por isso, para que o Senhor venha estar dando um fim a essa guerra. E a gente vai orar pelo aumento dos casos da varíola dos macacos. Gente, essa doença tem aparecido aí, então a gente vai orar para que ela não se espalhe, para que ela não aumente, para que isso não continue. E a gente já vai orar em favor das pessoas que já foram vítimas dessa doença, para que o Senhor, seja se alguém está com essa doença agora, que seja curado, e agradecer pelas pessoas que têm se salvado diante dessa doença, né? Enfim, gente, só uma coisa que Lucas acabou de dizer: orem. Vocês não precisam ter vergonha de orar para dentro, não. Vocês podem abrir a boca, tá? Para falar. Aqui é o local de vocês orarem e orarem em voz alta.
Nós somos um corpo e ninguém está preocupado o tom de voz que você está usando ou o que você está falando. Todo mundo está focado em orar. Então foquem em orar. Abram a boca de vocês e orem. Intercedam. Isso é interceder. Amém? Oremos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Quero te pedir agora, Senhor, pelas pessoas do Paquistão, Senhor. O Senhor sabe da situação que eles estão enfrentando, Senhor, da catástrofe climática, das enchentes, Senhor, que estão ocorrendo naquele local. Quero te pedir, Senhor, por favor, acolhe aquelas pessoas, Senhor. Protege, Senhor, quem está sendo atacado por essas enchentes, Senhor, por essas condições. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, salva essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, que as pessoas possam, Senhor, ver, Senhor, as pessoas de fora que não estão sendo, Senhor, prejudicadas por isso, que elas possam acolher, Senhor. Toca no coração dessas pessoas, Senhor. Traz o espírito de comunhão, Senhor, deles, Senhor. Te peço também, Senhor, pela guerra na Rússia e na Ucrânia, Senhor. As pessoas que estão sendo, Senhor, totalmente destruídas, Senhor. As casas, as famílias, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Sê com eles, Senhor. Protege, guia, Senhor, essas pessoas. Elas precisam de Ti cada vez mais, Senhor. Toca no coração dos presidentes, Senhor, para que essa guerra se encerre, Senhor. Toca no coração dos soldados, Senhor, que estão batalhando, Senhor. Que a Tua vontade seja feita naquele local, Senhor. Também te peço pelos casos de varíola dos macacos, Senhor, que está aumentando cada vez mais. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, se faz presente nos locais que isso está acontecendo, Senhor, que está crescendo exponencialmente, e reduz de vez, Senhor. Acaba de vez com essa doença, Senhor. Cessa, Senhor, isso. Põe a Tua mão sobre essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, se faz presente com a Tua mão de cura, Senhor. Que elas possam perceber a Tua presença, a Tua glória, Senhor, por meio disso. É assim que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar o próximo? Eita, meu Deus, não vou nem falar mais. Vamos orar pelos adolescentes. Isso aqui são os missionários Raul e Zanza. Eles têm um trabalho missionário. Eles estão na República Dominicana. Lá é o seu campo missionário. Eles trabalham numa escola local. E eles construíram ela, eles trabalham nela. E eles levam, através do ensino tradicional, o evangelho a essas crianças. Então a gente vai estar orando e intercedendo por isso, para que apenas esses 10 adolescentes, o Senhor consiga estar atraindo eles cada vez mais para a igreja, trazendo mais jovens, para que eles venham estar aumentando esse público, né? Que eles alcancem mais pessoas. Vamos orar para que Deus venha intervir no processo de mudança da igreja, o qual estão passando, para que ocorra tudo bem e seja vendida a eles por um valor acessível. A gente vai estar orando também por um grupo de casal que eles estão levantando. Vamos orar também pelo novo ano escolar, que Deus os ajude a fazer um bom trabalho e que as crianças venham a Cristo. E pelos novos convertidos, para que sigam firmes na palavra de Deus. Vamos estar intercedendo, gente, para que esse trabalho venha estar sendo frutífero, para que muitos adolescentes sejam alcançados em relação a essa questão da igreja, para que ela seja vendida por um bom valor. E esse casal que eles estão levantando, para que eles venham estar dando um suporte a esse trabalho que é árduo, é difícil, mas que Cristo venha estar derramando graça sobre eles. Oremos. Pai, Senhor, nós te clamamos, Senhor, como tua igreja, Senhor, e teus filhos, por esses teus filhos, Senhor, que têm ido e praticado, Senhor, os teus mandamentos, Senhor, ido e pregado às nações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos, Senhor, por esses adolescentes, Pai, que estão recebendo da tua palavra, Senhor, do teu amor na vida deles, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, por essa igreja, Pai, que está para ser formada, Senhor, que ela possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas, Pai. Que o teu amor possa ser cada vez mais conhecido por todas as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Coopera, Senhor, para que tudo seja bom nesse acordo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós também te pedimos, Senhor, por esse casal, Pai, que eles estão, Pai, para levar o teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós também te pedimos por esse novo ano escolar, Pai, para que o Senhor ande junto dessas pessoas, Pai, em tudo que elas façam, Senhor, em nome de Jesus. Nós também te pedimos, Senhor, por esses novos convertidos, Pai, por esses teus filhos, Pai, por essas novas ovelhas, Pai, que eles possam ser conduzidos, Pai, no caminho correto que eles devem andar, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode passar. Gente, a gente vai orar hoje pelo Iraque, que é um dos países perseguidos. A gente vai orar por paz e estabilidade, para que os deslocados cristãos voltem para suas casas. A gente vai estar clamando para que o novo governo iraquiano proteja os direitos dos cristãos
e outras minorias religiosas. E a gente vai estar pedindo a Deus pela proteção de todos os cristãos. Orar para que cada um seja fortalecido e encorajado em sua fé. Não é fácil, gente, viver em um país perseguido, onde fazer isso que a gente está fazendo é crime e você pode ser punido com a morte, você pode ser preso, enfim, e entre outras várias coisas. Então vamos interceder pelos nossos irmãos, tá? Se colocando diante do Senhor a vida deles, para que o Senhor continue encorajando, para que eles continuem perseverando na graça do Senhor. Oremos. Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, colocar diante do Senhor nosso coração em unidade como igreja, Senhor, para clamar pelo Iraque, Deus, por essa situação que se levanta, Pai. Nós oramos nessa hora pela paz e a estabilidade para que os deslocados possam voltar, Senhor, às suas casas, ó Deus, em segurança. Nós clamamos para que o novo governo iraquiano proteja, Senhor, os direitos dos cristãos, Senhor Deus, e as outras minorias, ó Deus, religiosas sejam também consideradas, Senhor. Nós pedimos ao Senhor pela proteção de todos os cristãos, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, para que cada um seja fortalecido, cada um seja encorajado. E a fé, Deus, eles possam ter uma fé inabalável, para que eles possam alcançar, Pai, aquilo que está proposto no teu coração. Traga a assistência, traga o renovo, traga a esperança, Senhor. Assim nós oramos, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar, a gente vai orar agora pelos cartões alvos de oração. Gente, para quem não conhece, rapidinho, cartão alvo de oração é uma iniciativa da Igreja Multiplicadora, onde você anota o nome da pessoa, ou de 5 pessoas, ou quantas pessoas você decidir orar, e aí você vai estar orando todos os dias por essa pessoa, para que ela venha estar encontrando a Cristo. E não somente isso, ele dá uma direção aqui, ele diz: ore para que Deus prepare o coração das pessoas para receberem o Evangelho. Conceda a você oportunidade e poder para anunciar o Evangelho a elas. E convença as pessoas da necessidade de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então, ele é um objetivo onde uma pessoa encontre Cristo, e é uma oração também para que a gente seja instrumento e para que a gente tenha poder e coragem para anunciar o Evangelho a essa pessoa. Então, para quem tem o seu cartão-alvo de oração, já vai tirando aí, já vai olhando o nome. E quem não tem, peço que você pense em uma pessoa que você deseja que encontre a Cristo, uma pessoa que quer voltar para Cristo, mas o foco é uma pessoa que não conhece a Cristo ainda. Então, vamos interceder por essas pessoas. Oremos. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós gostaríamos de te pedir, Senhor, por essas pessoas que estão no nosso cartão de oração, Deus, nós gostaríamos de te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos usando, Senhor, que a gente possa, Deus, estar sendo cada dia ministrado por Ti, Senhor, e poder ministrar outras pessoas, Deus. Dá graça, Senhor, em nossas vidas, Deus, que a gente haja, Senhor, com intenção, Senhor, que a gente possa sempre estar criando, Senhor, relações, Deus, mas com a intenção de levar, Senhor, o Teu reino, Paizinho, para essas pessoas, Deus. Oh, Deus, quem não tem ainda, Senhor, uma pessoa no seu cartão de oração, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, à mente, Senhor, uma pessoa para ela estar levando, Senhor, a Tua graça, o Teu reino, Senhor, o Teu amor, Paizinho, que as pessoas possam estar vendo a Tua glória, Senhor, em nossas vidas, Deus. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podem voltar para os seus lugares, por favor, bem rápido. Queria pedir encarecidamente que quem estiver nos visitando hoje, por favor, levante a mão, e que se ela não levantar a mão, quem estiver ao redor, fazer assim, já que é muita gente, se levanta, já que está todo mundo entregando, a vergonha já foi grande. Então, quem estiver visitando, por favor, se levante. Tem mais alguém? Mais alguém? Gente, peço que vocês olhem para essas pessoas. A gente está com um tempo curto, então não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas quero que todo mundo abrace e todo mundo fale com essas pessoas que se levantaram. A gente vai ter o nosso momento de comunhão agora. Então, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Voltem sempre. Nós ficamos muito alegres com a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos, beleza?
Em pé, pra gente cantar, se abraçar. Foi-se o tempo, né, que a gente tinha que dar soquinho, morrinho. A gente vai cantar, você vai sair do seu lugar e vai abraçar mais ou menos 453 pessoas, amém? Vai! Sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz me brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou. Mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Vai! Sua cruz de novo! Eu tô aqui no meio, hein? Mais uma vez! Pra gente se abraçar, vamos dar confusão! Sua morte, Isso! sua vida, as trevas Ele já venceu! E o seu amor! seu amor conquistou. Eu sou! Sou eterno devedor. E o O véu se rasgou, sua luz me brilhou, sua glória me cobriu, mas que vencedor eu sou. Mas que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo Amém. Galera, por favor, voltem aos seus lugares, rapidão. Enquanto vocês vão voltando, eu queria chamar o Ministério Semeadores, eles vão se apresentar aqui pra gente hoje. Por favor, vão sentando, vão se acalmando. A gente termina a comunhão depois do culto. Quem vai apresentar? Boa noite, galera. Nós somos o grupo Semeadores de Cristo.
Fomos fundados já há 24 anos atrás. Né? Pregamos o Evangelho todos os dias, temos esse chamado. E eu quero apresentar o restante do grupo. Meu nome é Eliane. Mandoca. Dorinha. Alcides. Zilma. Jair. Alzeni. João Batista. Lúcia. Homero. Bom, gente, e esse é um sonho nosso que está sendo realizado hoje, né? Alguém já ouviu falar em passar o bastão? Esse é um desafio para a gente hoje. E estar diante da juventude e dos adolescentes da IEB-JP é muita responsabilidade, porque vocês são jovens vivos. Vocês são jovens e adolescentes que têm propósitos. Vocês são jovens que têm intimidade com Deus. Vocês são adolescentes que escutam a voz de Deus. Então, estamos aqui para contar a história, né, fazer um resgate breve do Ministério Semeadores de Cristo. O Ministério Semeadores de Cristo ele foi fundado por um grupo de irmãos aqui da Igreja Evangélica Batista, no ano de 1998, mais precisamente, no dia 28 de fevereiro de 1998. Nós temos, o nosso objetivo, deixa eu localizar aqui, nosso objetivo é o evangelismo pessoal, né, o critério para fazer parte do nosso ministério, do ministério que pertence ao Senhor, é ser membro da IEB-JP, ter um coração disposto a cumprir o ID da grande comissão deixada por Cristo para cada um de nós. Qual é a nossa missão? É semear a palavra de Deus com o objetivo único de ganhar vidas para o reino. Qual é a nossa visão? A visão é engrandecer o nome do Senhor, obedecendo o ID, Mateus 28, 19. A nossa divisa, qual é o texto base do nosso ministério? Isaías 52, 7, parte A. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Por isso eu e você estamos aqui, porque um dia alguém se dispôs a pregar as boas novas. Nesses 24 anos de ministério, nós fizemos aproximadamente, temos os dados aqui, ano a ano, mas eu vou fazer aproximadamente 1.000 visitas. Dessas 1.000 visitas, 30% fizeram decisão por Cristo, ou seja, em média 300 pessoas. Estão congregando nos mais diversos lugares. Em outras, temos pastores também que depois que aceitaram a Cristo, tiveram suas vidas edificadas e discipuladas na palavra e atenderam o chamado e são pastores. Dentre eles, o pastor da primeira igreja batista em Camalaú, no Cariri paraibano, foi semeado a palavra através do Ministério Semeadores de Cristo, se batizou aqui nessa igreja e hoje pastoreia no Cariri paraibano. Nós temos, qual é o nosso campo de atuação? O nosso campo de atuação é o evangelismo urbano e rural. A congregação em Paripe, ali no Conde, ela foi iniciada através do Ministério Semeadores de Cristo para a glória de Deus, que através de doações de vários irmãos, depois de um número considerado de pessoas ali naquele lugar, no sítio, né, na zona rural, foi dado início à construção do templo que hoje lá existe, e a comunidade pode se reunir para adorar a Deus e também fazer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Conde para realizar atividades ligadas à promoção à saúde.
Realizamos também, em parceria com as congregações da nossa igreja, impactos evangelísticos. E nós temos um desafio. Por que os semeadores de Cristo estão aqui? Porque os semeadores de Cristo, como todos estão vendo, os cabelos estão ficando grisalhos, seminovos, né? Então, a gente precisa de quê? Passar o bastão. Mas a gente não deseja passar o bastão e ficar sentado, salvo, sentado e satisfeito. A gente gostaria muito de ter a honra de caminhar com vocês, de semear a palavra de Deus. Por quê? Vocês têm estratégias novas, vocês têm motivação, é sangue novo se misturando conosco. Então, eu vou passar para a Mandoca, que ele agora vai passar o desafio, que é 2023, Jubileu de Prata, 25 anos do Semeadores de Cristo. Como vocês ouviram, não tem nenhum velho aqui, é tudo seminovo. Tudo tem uns que tem um motor meio rajando, eu mesmo já dei um passo aqui no coração, botei uns canos novos, mas estou em ordem ainda para pregar o evangelho. Então, se você não percebeu, os semeadores estão aqui convidando você para fazer parte dos semeadores de Cristo. E com a gente, porque os semeadores de Cristo, ele é o único ministério dessa igreja de evangelismo pessoal, que vai na porta do camarada, oi, tudo bom? Nós somos semeadores de Cristo, a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim, e cada um deixa um versículo, a gente canta um louvor, a pessoa se quebranta e diz, você quer fazer uma aliança com Jesus Cristo? 30%, nesses 25 anos, aproximadamente 300 pessoas fizeram uma aliança com Cristo. É um evangelismo forte, corpo a corpo. Se você tem esse perfil de pregar o evangelho corpo a corpo, você diz para a gente, conversa conosco, Mandoca, Dorinha, Alcides, que são os líderes, eu quero participar, eu quero conhecer esse ministério, eu quero ir com vocês lá no saquear o inferno, eu quero levar porta na cara, eu quero levar, às vezes a gente já levou banho de cerveja, ovo, mas as coisas já aliviaram e a gente já está tudo calejado, a gente já aguenta tranquilamente. Dizer que não quer a visita, chega na casa, a gente veio fazer uma visita, falar do amor de Deus, quer não, então tá, tchau. Porta da cara, vamos embora para casa, bata os pés, né, como a palavra diz, e vamos embora para outro, para aquele, porque o evangelho é para pessoas abertas para receber. Então o desafio é em 2023, no jubileu da igreja, o semeador vai fazer 25 anos, e a gente quer dar uma renovada nesse negócio, a gente quer dar está precisando de gente para ajudar a gente a pregar o evangelho. Eu notei, e eu sempre notei, que aqui a gente está cantando, que vamos pregar a palavra de Deus, vamos orar, tem um cartãozinho de oração, que ora para que pessoas recebam a Cristo, né? Você tem essa oportunidade. O que acha? Senti firmeza não. O que acha? Senti firmeza, senti uma melhora. Então, está muito legal. Eu acredito que pessoas foram tocadas no seu coração. E se você foi tocado no coração, sim, o ponto aqui me diz que a gente só evangeliza quem não é crente. A gente não faz visita para crentes. Eu quero que vá no dia do aniversário. Valeu, Edvaldo. Valeu, Solange. Esse aí, pela velocidade, você vê que ele chega sempre na hora certa, né? Presta atenção. Para que essa carreira, Edvaldo? Então, olha, mas é uma bênção. Toda visita dos semeadores na casa das pessoas, no final, uma pessoa que o líder escolhe faz o apelo final. E pergunta se a pessoa quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Então, venha conosco, venha experimentar esse desafio do evangelismo pessoal, cara a cara, de frente mesmo com o crime. Então, é isso aí.
Venha fazer um estágio com a gente. Aí, o estágio, vamos ver se a gente... Provavelmente você vai estar aprovado. Porque essa aprovação quem dá é o Senhor, não somos nós, não. Se o Senhor falar no seu coração e você tiver um perfil de evangelista, se você tiver um perfil de pessoas que quer pregar o evangelho, não precisa você ir para a África, não. Aí João Pessoa é aqui bem pertinho. A gente vai para Mangabeira, Valentina, onde for. Eu e a Eliana, a gente mora no Bessa. Aí a visita hoje é aonde? É lá no Valentina, bem pertinho ali, lá perto de Recife. Aí vai para lá. Aí a visita hoje é onde? Lá em Santa Rita. Vai para Santa Rita. Vai lá. E não tem distinção. Já pregamos, olha, a gente já pregou até para ser o mandurinho, o cara ignorante, bruto que só os pés da burra. Bruto, que a gente quase que dava uma carreira da casa dele. Mas a gente está lá para pregar o evangelho. Tá bom? Então, sim, se você, mas é lá no Valentina, como é que eu vou lá no Valentina? Pega carona com a gente. A gente pega você vai com a gente lá, faz a visita. Eita, Mandoca, gostei. Esse é o ministério que eu vivia sonhando aqui na igreja e não tinha oportunidade de participar. Eu estou dentro. Aí pronto, a gente pega você, quem mora mais próximo de você, lhe dá carona. E se você tiver carro, quem vai dar carona a mim é você, que a gasolina está cara que só, né? Aí, e se tocar um violão para ajudar, porque sim, a gente canta um louvor pela graça de Deus, pela graça. A gente canta um louvor quando a gente vai entrar na casa do caboclo. Aí a gente canta um louvor, agora só Jesus, porque o louvor é no gogó mesmo, né? Aí se tiver um cara que toca um violão, eu vou ajudar esse povo. Pelo menos, eu não sei pregar, mas eu toco o violão para eles cantar lá. Vamos com a gente. Tá bom? Ó, já senti firmeza ali, já para... Bom, gente, esse é um grande desafio, né? E a gente está muito feliz. Qual é a nossa estratégia? Qual a metodologia que a gente usa? Visita presencial uma vez por semana. Fazemos visita de WhatsApp, que é a visita virtual, também uma vez por semana. Como isso funciona? A pessoa visitada fica 2 dias no grupo do WhatsApp, recebendo mensagens bíblicas, e no final é feito o apelo. E algumas pessoas têm aceitado Jesus através do WhatsApp. Programa Tempo de Semear, na rádio web Camará, que fica localizada no Cariri Paraibano. Uma vez por semana, toda terça-feira, 7 horas da noite, 7h30? 7h30. De 7 a 7h30, estamos também pregando o Evangelho para aquelas pessoas no Cariri Paraibano. Então, está aí o desafio. A proposta é vocês serem adotados pelo Ministério Semeador de Cristo, para juntos a gente caminhar semeando a palavra. Amém? Gostaria de chamar o pastor Maisel para orar pelo ministério e orar pela juventude e adolescentes que se disponham para tal. Oi, gente, boa noite, paz e graça. É o seguinte, esses caras têm aquilo que nós não temos. Vamos falar sério. Uma das coisas que a gente mais tem enfatizado aqui nas nossas conversas, nas nossas pregações, é justamente a iniciativa, a vontade, a paixão e a ousadia de você compartilhar o Evangelho com os seus colegas, com os seus amigos, seus vizinhos, a galera no seu ambiente de trabalho, a galera, né, da sua família, muitas vezes. E assim, eu acho engraçado, né, como às vezes a gente se acha, né, a gente é jovem, a gente acha que a gente está por cima, que a gente manda bem, que, né, os caras mais velhos às vezes, né, não, a gente sabe como fazer, a gente sabe do que a gente está falando. A verdade, deixa eu dar o papo reto para você. Você não sabe. Deixa eu perguntar para você. Quantas pessoas você evangelizou essa semana? Qual foi a última vez que você levou alguém a Jesus? Você discipulou alguém a longo prazo? Tipo assim, você sabe do que você está falando? Você sabe o que você está fazendo? Então é o seguinte.
Pois é, Mandoca está dizendo que uma senhora de 92 anos, numa visita, 92 anos, ontem, entregou a vida para Jesus. Repare que Jesus está interessado naquela senhora, cuja vida ainda não foi entregue para ele. Aos 92 do segundo tempo, Jesus alcança a mulher. Por que você não está fazendo esse mesmo tipo de coisa com os seus amigos da escola? Por que você não está abrindo a boca como esses caras estão fazendo toda semana dentro da sua faculdade? Estou te dizendo, esses caras têm algo do que a gente precisa. E se eu fosse você, eu agarraria essa oportunidade com unhas e dentes. Eu cresci fazendo esse negócio. Eu cresci. Meu pai me arrastava. Eu odiava. Meu pai me arrastava para sair batendo na porta dos outros, para poder pregar sobre Jesus. Porta na cara, não, zombaria, o cara pegar o folheto, amassar e jogar fora, de tudo. Eu cresci fazendo essas coisas, eu cresci levando isso. E talvez por isso eu acabei não sendo tão covarde como eu poderia ter sido se eu não tivesse experimentado esse negócio muito cedo na minha vida. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você foi maltratado, que você foi rejeitado por querer falar de Jesus e não conseguir? Esses caras estão oferecendo a você um curso, um estágio prático sobre como compartilhar o evangelho com gente que ainda não conhece Jesus. E aí acabou a sua desculpa. Eu sou tímido. Eu sou tímida. Eu sou introvertido. Eu não consigo falar. Eu até quero, mas eu não sei como. Esses caras têm autoridade no assunto. Eles estão há 25 anos fazendo esse negócio. Então, assim, se a gente é sério a respeito do que a gente está falando aqui todo santo sábado, se você é sério a respeito das opiniões bacanas que você dá lá no grupo de discussão, se você é sério a respeito desse papo, eu amo Jesus, eu faço por Jesus o que Ele mandar, né? Aquela coisa, a gente não mente, só quando a gente canta, não é verdade? Porque a gente jura um monte de coisa para Jesus quando a gente está cantando, e aí aparece uma oportunidade dessa, você não vai fazer nada? Não, você vai sim. Quando que é o próximo evangelismo? Segunda-feira, toda segunda-feira, né? Toda segunda. Então é o seguinte, eu não quero mexer com as suas emoções, eu não me importo com os votos emocionais que a gente faz aqui. Mas, cara, não dá para ser mais claro, não dá para ser mais específico do que isso. Você sabe tudo o que você precisava saber para poder compartilhar o evangelho com alguém. Agora Deus está colocando nas nossas mãos esses verdadeiros professores, mestres, na área de levar o evangelho, de ser rejeitado, de perseverar, de fugir, de abraçar, enfim, está na nossa frente. Então, se você quer se envolver, se você quer abraçar essa oportunidade de se juntar a esses caras, eu não estou falando, tem que fazer um compromisso para o resto da vida, não. Eu estou te desafiando a, quem sabe, você ir uma vez por mês, pelo menos, com esses caras aqui, durante algum tempo. Porque se a gente não fizer isso, daqui a pouco, os cabelos cinzas vão ficar brancos, e brancos mesmo. E daqui a algum tempo não vai ter quem bata mais em porta. A gente está recebendo um legado, a gente precisa ser melhor ainda do que eles foram, se é que tem como. Mas a gente pode ser mais zeloso, a gente precisa tomar decisões. Então, sem mais delongas, eu quero saber, se você quer aproveitar a oportunidade de se juntar a eles e aprender com esses caras, fica de pé, por favor. Você não precisa assumir esse compromisso, mas se você ficar de pé, eu vou atrás de você, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu preciso dos nomes desses caras todos. Alguém pode escrever para mim aí rapidinho? Vamos lá, princesa. Nome e meio de... Vamos fazer o seguinte, tira uma foto, porque aí a gente incrimina vocês, tem evidência do crime. Tira uma panorâmica assim. Vai lá, manda ver. Gente, repara que a vasta maioria desses caras são adolescentes. Alguns são crianças. Eu quero saber por quê. Por que os jovens não... Por que não tem mais jovens de pé? Mas aí fica na sua conta com Jesus. Depois você explica para ele.
dá tempo ainda. Se eu fosse você, eu ficava de pé. Não fica se você não quiser assumir o compromisso. Mas olha só, vira para trás, gente. Os meninos não têm um pelo na cara ainda. Sério que você vai perder essa oportunidade? Vá com Deus. Bom, tirou foto, Marcinho? Foto e vídeo. Beleza, a gente vai chamar vocês, a gente vai entrar em contato para você dar o seu contato, seu nome, e aí eu vou passar para eles aqui e a gente vai trabalhar junto para que você, pelo menos uma vez por mês, esteja junto com esses caras. Beleza? Pode ser assim? Pode sentar. Ah, massa, princesa. Fica de pé, todo mundo estava de pé agora, rapidinho. Ah, vocês estão reclamando, vocês têm o quê? 90 anos de idade? Ou, venham vocês aqui para frente, rápido, não demora não. Rapidinho, 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 rapidinho. Ô, gente, pode ser hoje, viu? Rápido, vem pra cá, vem pra cá. Bora pra cá, isso. Beleza. A gente vai fazer o seguinte, nós não vamos orar por vocês não, vocês que vão orar por nós. Eu queria que vocês orassem por esses meninos e meninas. Se os irmãos e irmãs puderem aí acolher, tem mais menino do que o adulto, olha que coisa boa, né? Então, impõe as mãos sobre o menino ou a menina que está aí sobre você. Pode abraçar se quiser, pode tocar. Eles são bonzinhos. Dorinho, eu queria que você orasse por esses meninos e meninas, para que Deus lhes desse graça para sustentar esse compromisso e que, em nome de Jesus, eles também se tornem semeadores do Evangelho e que a colheita seja abundante para a glória de Cristo. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te bendizer por cada coração que o Senhor ministrou a tua vontade sobre a vida deles. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, enquanto ministério, enquanto família, acolher esse sonho que está no teu coração, para que a gente possa ser instrumento, possa ser exemplo em suas vidas, ó Pai, discipulando eles, ensinando eles, ó Pai, passo a passo, como ministrar, como falar, como acolher uma pessoa, como pregar as boas novas, como levar a esperança, como levar a salvação em Cristo Jesus. Deus, nós te louvamos por esse desafio, mas nós te agradecemos porque muito maior do que esse desafio será a tua graça sobre a nossa vida, para acolher esses meninos e meninas, esses adolescentes que diz, eis-me aqui, esses jovens que diz, eis-me aqui, conte comigo, Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo aqui, pertinho de mim, na minha cidade, onde o Senhor me mandar. Faça, Senhor amado, conforme a tua vontade. Nos ajuda, Pai, a receber esses meninos e a acolher para que eles se sintam amados, para que eles se sintam verdadeiramente acolhidos e que uma nova etapa seja iniciada em suas vidas. E que a graça abundante do Senhor possa transbordar os corações e que se cumpra a sua vontade no Ministério Semeadores de Cristo. Ano 2023, jubileu de prata, com a força dessa galera, juntos, nós sabemos, Senhor, que nós faremos proezas no Senhor. E nós precisamos, fica conosco, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada e nem nada podemos fazer. Para tanto, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém, pode descer, galera. Vamos orar pelos semeadores agora. Senhor, nós os abençoamos. Agradecemos por esses incríveis homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado para evangelizar, para abençoar famílias, abençoar e alcançar pessoas. E a gente pede que o Senhor renove as suas forças, renove, Senhor, a sua paixão por Ti, pela Tua obra, pelos perdidos. E, por favor, Senhor, levanta descendência para eles, ó Deus. Levanta, Senhor, sucessores. Levanta, Deus, homens e mulheres tão ou mais apaixonados do que eles, ó Deus, pela Tua obra, pelos perdidos, Senhor, por Ti mesmo. E que em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus,
Jesus, a sua semeadura, Senhor, seja abundante dentro e fora desta congregação, para a glória do teu nome. Faz prosperar, Senhor, a tua semente lançada por esses teus servos ao longo de tantos anos, com tanta fidelidade, para a glória do teu santo nome. Lembra-te deles na tua fidelidade e recompensa-os segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como é viajar no espaço? Gente, eu fiz 3 testes de gravidez. Vão sentando aí, por favor. Rápido, 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 rápido. Bora, 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 bora. Gente, explicando rapidinho para quem é novo, no momento da palavra a gente se divide, fica aqui os adolescentes que vão até 17 anos e 18 para cima vai subir lá para o auditório. Queria chamar a Márcia e Bebeto aqui, Roberto e Samuel, né? Para ficar mais sério. Então, depois que eu orar por eles, o louvor vai tocar uma música. Tem um aviso rapidinho aqui das meninas do Ritmo Santo. Boa noite. O meu nome é Mariana, eu sou do Ministério do Ritmo Santo e eu estou juntamente com minhas monitoras, Sara e Júlia. E amanhã, dia 4 de setembro, estaremos organizando uma feijoada em prol das roupas do Ministério. O valor será R$15, mas se quiser levar para casa, a marmita custará R$2. Obrigada. Todo mundo comprando, hein? Todo mundo comprando, hein? Então, depois que a música começar a tocar, vocês podem subir, beleza? Vamos estender a mão para eles, por favor, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida deles dois. Quero engrandecer o teu nome, quero exaltar o Senhor, porque eles têm sede e fome do Senhor, eles têm procurado te glorificar cada vez mais. Quero te pedir, Jesus, que nesse momento da palavra o Senhor venha estar dando graça, autoridade, e que o Senhor Espírito Santo venha estar falando no lugar dele, Senhor, que a tua palavra seja pregada, que o teu evangelho seja anunciado, Jesus, que a palavra que vai ser dita por ele seja, alcance os nossos corações, Pai, que a gente seja muito ministrado hoje, Senhor. Por isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Amém. Que Deus abençoe. Pregadora.
Amém. Amém, gente. Boa noite. Queria pedir, galerinha que está por ali, vir mais para frente, por favor. Juan, Bruno, Giovana. Então, gente, para quem não sabe, para quem está nos visitando hoje, a gente está estudando o livro de Romanos, certo? A gente deu uma pausa semana passada. Oi. A gente teve uma pausa semana passada por conta da conferência. Quem estava aqui na conferência? Aí, muito bem. Show. Foi massa? Olha aí. A gente estava aqui com a Andrea Vargas e... Eu acho que esse negócio vai fazer zoada de novo. Obrigada. A gente vai falar hoje... A gente vai dar continuidade à nossa série de Romanos, como eu falei, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 8 de Romanos. Mas antes disso, eu queria perguntar, se vocês lembram, qual foi lá atrás a nossa primeira pregação da série de Romanos? Se vocês lembram o tema, o assunto... E aí, lembra que a gente falou do primeiro capítulo de Romanos, que aqui está escrito no primeiro capítulo de Romanos. Não acredito, vocês não prestaram atenção na pregação. É o quê? Ele só se apresenta, Juninho. Vai, fala. Pronto. José Ricardo falou aqui que... No primeiro capítulo, Paulo se apresenta e ele fala, né, sobre a ira do Senhor, mas ele também fala sobre o problema do pecado, né? Ele fala o porquê nós nos separamos do Senhor. Ele afirma tudo isso. E a gente sabe que o problema do pecado não é somente o despertamento da sua ira, mas também ele nos afasta de Deus, né? Nós nos tornamos inimigos de Deus. E aí, no sábado seguinte, né, a gente falou sobre a justificação pela fé, que também é continuidade nos capítulos, né, de Romanos. E a gente viu que nós somos justificados por meio da fé. Nós somos justificados mediante ao sacrifício de Jesus Cristo. E que tudo isso foi por meio da graça, né? Não foi por meio de obras para que ninguém se gloriasse, mas por meio somente da fé em Cristo Jesus. E aí, depois, a gente também viu a respeito da lei e do pecado, né? A gente sabe que, antigamente, o Senhor veio e entregou ao seu povo, através da vida de Moisés, a lei. E a lei ela foi necessária para que a gente pudesse, né, enxergar o nosso pecado através da lei. Olhar para a lei e entender que, sozinho, a gente não conseguia cumpri-la. Que a gente precisava de algo maior, né? E aí Cristo vem e graças ao seu sacrifício, graças a tudo que ele fez, nós recebemos o Espírito Santo, né? Aqueles que creem em Jesus e através do Espírito Santo a gente consegue viver uma vida, né, de adoração ao Senhor. E hoje a gente vai falar sobre a verdade que nenhuma condenação há. E eu queria começar lendo Romanos 8, 1, do 1 ao 4, só para a gente começar. Amém? Todo mundo já abriu? Vamos lá. A vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do pecado, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Paulo está
escrevendo, né, essa carta, e principalmente esse capítulo 8, a gente tem que parar e olhar para trás. Paulo, no capítulo 7, ele termina o capítulo 7 falando justamente sobre a luta, né, entre carne e espírito. Ele termina o capítulo falando, dizendo aquela frase que muita gente conhece, né, de Paulo, afirmando, né, expressando o miserável homem que sou. Ele entendeu a realidade pecaminosa dele e no finalzinho do capítulo 7 ele expressa essa guerra, né? Quando o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse sim ele acaba cometendo. Mas logo em seguida, que é aí onde a gente está, no capítulo 8, ele vem com a verdade preciosa, quando ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo ele inicia esse capítulo trazendo essa verdade, e ele é muito específico. Ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso mostra que ele está direcionando essa mensagem para alguém, e de fato, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa mensagem de Paulo, principalmente nesse capítulo 8, ele traz esperança, sabe? Ele fortalece os cristãos daquela época, ele fortalece a ideia de que, de fato, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Daqueles que foram justificados por meio da fé e libertos do domínio do pecado. Então, ele está afirmando que nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, mas nós fomos libertos em Cristo Jesus. No entanto, a gente sabe que, mesmo depois de a gente ter aceitado Jesus, confessado a Ele, nós passamos a lutar contra o pecado, né? Nós vivemos uma luta constante entre carne e espírito. E aí, eu queria trazer algumas sensações, eu acho, que acontecem muito quando a gente peca. No sentido de, quando a gente tem consciência do nosso pecado. Por exemplo, você observa um pecado de estimação, você reconhece que você tem aquele pecado e você diz: agora eu vou lutar contra ele, não vou mais cometer isso. E aí você tenta. E quando chega uma situação que você perde essa batalha, vamos dizer assim, você acaba cometendo novamente aquele pecado. E, pelo menos comigo, já aconteceu. E o sentimento, a primeira coisa que vem assim na nossa mente é que, primeiro, Deus não vai nos perdoar, porque a gente errou mais uma vez, a gente falhou mais uma vez. Mas, quando esse tipo de situação acontece, né, e esses sentimentos recaem sobre nós, a gente tem que lembrar da verdade, né? A gente tem que lembrar da realidade, da verdade que a palavra do Senhor carrega. E que, graças a Deus, nós temos livre acesso. A gente orou aqui por um país onde os cristãos não têm essa liberdade que nós temos, né? Então, nessa situação, a gente tem que lembrar que o Senhor, eu acho muito bonito o que está escrito em 1 João, né? Que ele fala justamente isso. 1 João 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Quando acontece, né, esse tipo de situação, como eu falei, a gente tem que reafirmar essas verdades no nosso coração, porque, de fato, o pecado nos afasta de Deus. E quando a gente se submete a Ele, a gente acaba ficando também com vergonha. Quem aqui já passou por essa situação e queria tudo menos entrar no quarto e orar? Quem aqui já lutou assim, disse: eu não vou mais fazer isso, e acabou fazendo? Levanta a mão. E a sensação que a gente tem é que a gente quer, de fato, se esconder do Senhor. Assim como lá atrás, Adão e Eva fizeram. Eles pecaram contra o Senhor e eles vão me esconder aqui, né? Quem estava na conferência lembra de Andréa falando.
eles estavam se sentindo. Vou aqui me cobrir de figueira, fingir que eu sou uma planta, Deus não vai me ver e está tudo certo. Sabe? E é essa sensação que é isso que a gente faz. A gente se esconde, a gente tem vergonha, a gente se desanima, a gente fica achando que Deus não vai me perdoar, eu não preciso voltar para Ele. Mas, pelo contrário, quando a gente está nessa situação, a gente tem que, de fato, voltar para Ele, porque é só nesse lugar que a gente encontra arrependimento, que a gente encontra graça, que a gente encontra misericórdia. E isso acontece, né, porque a gente perde a alegria da nossa salvação. Quando a gente peca, o pecado tira de nós essa alegria. E é muito interessante, Davi, quando ele peca, né, quando ele adultera, quando ele peca, e ele escreve o Salmo 51, né? E quando ele discorre o Salmo, ele afirma: Senhor, eu não pequei contra, né, outras pessoas, eu pequei somente contra Ti. Então, assim, Davi entendeu isso, e ele fala no verso 12 do Salmo 51, assim: devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E essa alegria da salvação é justamente as verdades que Paulo descreve em todo o capítulo. Eu convido vocês, quando chegarem em casa, leem o capítulo 8 inteiro, porque, de fato, é um fortalecimento, sabe, ao nosso coração. Paulo, ele inicia esse capítulo expressando uma verdade muito preciosa, que quando a gente entende essa verdade, quando a gente caminha sobre essa verdade, tudo na nossa mente, na nossa vida, ela muda. Porque a gente passa a enxergar as coisas da perspectiva de que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E mais na frente, Paulo vai falar que nós fomos adotados como filhos de Deus. Então, quando a gente entende essa verdade, quando a gente entende essa preciosidade que é se tornar filho de Deus, tudo que a gente faz, tudo que a gente age, tudo, exatamente tudo, partindo desse pressuposto que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nossa vida muda, a gente para de se culpar e a gente entende que quando a gente erra, o Senhor, de fato, não se mistura com o pecado, mas Ele, graças ao seu sacrifício, né, tá lá para nos perdoar, tá lá para nos amar. E a gente precisa voltar para esse lugar, a gente precisa voltar para esse lugar de encontro com o Senhor, de se arrepender, de estar junto com Ele, né? A gente tem que entender que, de fato, quando a gente decide viver para Cristo, a gente começa uma luta contra o pecado. A gente começa a viver contra Ele, porque antes a gente era escravo dele, então a gente não tinha escolha nenhuma. A gente simplesmente fazia o que o pecado queria que a gente fizesse. E a partir do momento que nós somos salvos por Cristo, nós cremos nele, nós confessamos a Ele, nós passamos a ter liberdade, liberdade em Cristo, liberdade para vencer o pecado, liberdade para lutar contra o pecado. E um dos sentimentos também que aparece quando a gente justamente perde essas batalhas é em relação a gente achar que nunca mais vai conseguir resolver esse problema. Mas é justamente isso, a gente tem que entender que nós não somos escravos dele. No verso 13 do capítulo 8 de Romanos, diz assim: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, é muito importante, como eu falei, a gente estabelecer essas verdades no nosso coração. Que nós não somos escravos das nossas emoções, nós não somos escravos daquilo que as pessoas falam sobre nós, que nós somos filhos de Deus. Eu achei muito interessante que quando a Andréia veio aqui na conferência, ela veio, né, a conferência era sobre sexualidade, mas ela disse uma coisa que ficou muito na minha cabeça.
Não tem como a sexualidade é a expressão da nossa identidade. E não tem como a gente falar sobre identidade se a gente não olhar para o grande eu sou. A gente cantou isso, a gente declarou que Deus era aquele que dizia eu sou, né? Eu sou o grande eu sou. E não tem como a gente querer entender a nossa identidade se a gente não olhar para Ele, se a gente não voltar os nossos olhos para Ele. E tudo que a gente faz é a expressão disso, né? A expressão da nossa identidade. Então, a gente tem que estabelecer isso no nosso coração. Nossa, é uma luta constante. Mas a gente tem que reafirmar essa esperança, essa verdade. Porque talvez agora você esteja super de boas, mas a vida vai lhe proporcionar situações em que muitas vezes você vai se questionar a respeito disso. A respeito da sua fé, a respeito da criação, a respeito de Deus. Mas, se você tiver essas verdades muito bem estabelecidas no seu coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fortalecer e vai lhe lembrar a respeito disso. Então, hoje, quando eu li, quando eu soube, né, que eu estaria aqui, que eu ia falar sobre esse texto, eu fiquei, li, reli, e o Senhor falou muito comigo a respeito disso, a respeito da gente entender que nós somos filhos dele, entender essa identidade. Nossa, não tem lugar melhor para se alcançar do que o título, não somente o título, mas estar na família de Deus, ser adotado como filho de Deus. E quando a gente entende isso, a gente para de se preocupar com o futuro, a gente para de se preocupar com o que as pessoas vão querer ouvir da gente, a gente para de ter vergonha de falar do Evangelho, a gente para de, enfim, muitas e muitas situações da nossa vida. E no versículo 18 de Romanos 8, Paulo ele vai nos falar a respeito da nossa esperança. Vai falar a respeito da glória futura, vai falar a respeito do que nos espera, daquilo que nos aguarda, aquilo que irá acontecer quando o Senhor voltar. E eu vejo muito que esse capítulo 8 ele é uma forma de fortalecer a igreja, de fortalecer o coração do povo, sabe? De ensiná-los a respeito dessas verdades. E o Espírito Santo, né, que nos conduz nessa caminhada para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que creram nele, que receberam o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo que é a marca da promessa, que é o selo que nos testifica a respeito do que há de vir, a respeito do que vai acontecer. O mesmo Espírito Santo que nos ajuda, que nos fortalece para lutarmos contra o pecado. E é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente entende essas verdades, de fato, quando a gente se coloca numa situação que nos leva para um caminho contrário, o nosso coração ele nos lembra a respeito disso. Existe um versículo, né, que muita gente usa, que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu acho que poucas pessoas sabem que quando Paulo escreveu esse versículo, ele estava preso. Ele já tinha sofrido bastante por conta do Evangelho. Mas ele entendia que tudo ele podia naquele que fortalecia ele. Ele entendia que ele era filho, ele entendia quem era Jesus, ele entendia a graça, o privilégio que lhe foi concedido. E ele se alegrava. Quando você lê Filipenses, sempre Paulo diz: alegrem-se, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. E é de fato se alegrar na salvação, é se alegrar na verdade de que Cristo veio, morreu, ressuscitou, está vivo e um dia voltará. A gente deveria estar queimando de alegria por conta disso. A gente deveria viver os nossos dias baseado nessa verdade e se alegrando com isso. Eu não sei se você já percebeu, uma pessoa recém-convertida, a forma como ela age,
é de fato ela entendendo onde ela estava, no mar de pecado. Os semeadores estão aí para testemunhar como é diferente o primeiro amor, como é diferente o brilho nos olhos, como é diferente a forma como essa pessoa está, né? Márcio comentou comigo uma vez que a mãe dele tinha comentado que no trabalho dela, uma mulher recém-convertida, ela chegou e ela dizia: gente, vocês precisam conhecer Jesus, vocês precisam entender essa verdade. E a gente, mesmo depois de ter anos de convertidos, a gente também precisa voltar a esse lugar e se alegrar no Senhor, se alegrar na salvação dele, que todos os dias, quando a gente acordar, que a gente entenda isso e que a gente viva conforme a verdade que está na palavra dele. Que a gente entenda que nós somos filhos, que nós somos salvos e que a gente tenha compaixão pelas pessoas que ainda não estão nesse lugar. Que a gente vá, que a gente fale do Evangelho, porque quem é discípulo de Cristo, quem é discípulo de Cristo, obedece aquilo que ele manda fazer. E Deus manda fazer, Jesus manda fazer. Vão, façam discípulos. E eu descobri esses dias, eu estava ouvindo um podcast, e ele foi falar sobre a palavra apóstolo. Quem aqui sabe o que significa a palavra apóstolo? Todo mundo assim que nem eu não sabia. Vou saber agora. Apóstolo, antigamente, era aquela pessoa que era enviado para um lugar para estabelecer uma cultura, para influenciar uma cultura. Dentre os impérios que dominaram, vamos dizer assim, né, o povo de Israel, o Império Romano foi o único que não escravizou eles, mas queriam torná-los cidadãos romanos. E para isso, antes do Império Romano chegar lá, eles mandaram 300 apóstolos, com o intuito de se infiltrar entre o povo judeu, entender a cultura deles e forjar neles a cultura romana, para que quando o rei, né, romano chegasse, ele se sentisse em casa. Ele se sentisse como se todo mundo já tivesse seguindo a mesma coisa que ele está seguindo. E que as próprias pessoas também não se assustassem com isso. E Jesus, ele chama 12 discípulos. Mas quando ele os envia como apóstolos. Ele os envia como apóstolos para entrar em cidades, entrar em lugares, entrar em culturas e estabelecer a cultura do reino. Para que quando o Senhor vier, ele se sinta em casa. A gente tem que estar preparando o lugar para o Senhor, a gente tem que estar preparando a casa, para que a gente cantou aqui, a gente declarou aqui, a casa já está pronta. Será mesmo que a gente tem preparado a casa? Será mesmo que a gente tem se colocado à disposição de ser apóstolo do Senhor, de mudar a cultura, de ser embaixador do rei? Um embaixador, ele representa uma nação. Você vê o embaixador chegando, você já identifica visualmente que ele é daquele país, porque ele carrega a sua cidadania. E nós somos cidadãos de um reino que não é passageiro e que daqui a pouco está chegando. Então, que a gente entenda isso, sabe? Que a gente se alegre nisso, que a gente pregue a palavra, que a gente evangelize, que a gente discipule, que a gente se alegre no Senhor. Porque é essa alegria que nos fortalece todos os dias. É essa alegria que faz a gente acordar e a gente dizer: Deus, obrigado, porque as tuas misericórdias se renovaram essa manhã. E essas misericórdias foram renovadas porque o Senhor morreu naquela cruz. O Senhor é misericordioso, o Senhor nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho. A gente fala tanto, a gente repete tanto João 3,16, e a gente não entende a preciosidade que é essa verdade. O Senhor entregou o seu próprio Filho por amor a nós, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E quando a gente continua a ler o texto, ele fala que Deus não veio para condenar, mas veio para salvar, porque o mundo já está condenado. Então, a gente, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, temos que entender essas verdades, fortalecer o nosso coração nessas verdades, porque, de fato, vão vir coisas para nos tirar do eixo, para
querer fazer a gente abandonar os caminhos do Senhor, para querer fazer a gente se afastar do Senhor. Mas a gente sabe que estar com Ele é muito melhor. Estar com Ele é viver para aquilo que nós fomos criados, né? Outra coisa que eu aprendi também na conferência foi que lá em Gênesis 1, quando o Senhor cria o homem e sopra nele o fôlego de vida e ele se torna um ser vivente, o ser vivente significa fome e sede em movimento. Então, o homem tem sede e fome. E aí, cabe a nós, como homens, entender aonde nós estamos saciando essa sede. Se é nessa esperança, se é nessa verdade, ou se é em outro lugar. Então, a gente tem que voltar os nossos olhos para isso, fortalecer o nosso coração, sabe? Eu não digo para você deixar de fazer coisas, deixar de estar com a sua família, deixar de jogar bola, deixar de jogar videogame, mas fazer isso de modo digno de Cristo, fazer isso de modo que glorifica ao Senhor. A gente tem mania de separar a vida comum da vida com Deus. Mas Deus está no comum, Deus está no ordinário. Gente, é muito precioso quando a gente para e olha, cara, Jesus, o dono disso tudo aqui, dono do universo, criador, céu e da terra, se fez homem e ele nasceu, ele foi educado por um pai e por uma mãe, ele se fez criança, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar. Gente, a gente para entender o quão Deus foi misericordioso ao ponto de fazer isso. Jesus viveu uma vida ordinária, assim como a gente vive. E tudo bem, ele era Deus, ele não pecou. Mas Hebreus fala que ele passou pelas mesmas coisas que a gente. E por isso, a gente tem que confiar nele, porque ele sabe do que a gente está passando. Sabe? Então, o meu intuito aqui de estar vindo falar essas coisas é que, de fato, os nossos corações eles sejam fortalecidos no Senhor. Que a gente não tire os olhos do Senhor, que a gente sempre volte para o melhor lugar, que é estar aos pés dele. Vocês acho que vocês não estão passando por isso ainda, mas vai chegar um momento, talvez, que vocês vão estar fazendo várias e várias coisas no dia. Hoje vocês só estudam. Eu espero que estudem, que tirem notas boas, para a excelência do Senhor, honra e glória do Senhor. Vocês não estão fazendo isso para homens, mas para Deus. Lembrem que isso gera um testemunho, viu? Então, sejam excelentes para o Senhor, porque tudo volta para Ele. Aquilo que você aprende. Quem é que gosta de matemática? Olha, menina, eu estou orgulhosa. Aos que não gostam, entendam que, não somente matemática, mas todas as outras coisas que vocês não gostam, entendam que tudo que você faz é para a honra e glória do Senhor. Tudo volta para Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Então, que a gente entenda isso, que a gente fortaleça o nosso coração, busquem servir ao Senhor, busquem estar perto do Senhor. Por que tu está tirando o nome? Porque eu perguntei de matemática, hein? Então, assim, gente, de fato, hoje meu intuito é que vocês se fortaleçam nessas verdades, que a gente cada vez mais busque ao Senhor, que a gente cada vez mais escolha servir ao Senhor, que a gente ande com pessoas que busquem ao Senhor, para que a gente seja fortalecido, para que a gente seja alimentado. Como mais eu falo, isso daqui é só um intervalo. A gente se abastece para enfrentar o jogo lá fora. O jogo que tenta nos tirar desse lugar, né, de estar aos pés do Senhor. Um jogo que é difícil, uma partida que é difícil. Mas nós estamos aqui, a gente vem para esse lugar para nos fortalecer, para nos reabastecer. Então, busque pessoas, busque estar próximo de pessoas que lhe ensinam, que lhes fortalecem vocês. Busquem a palavra do Senhor. Gente, tempo de devocional é um privilégio. É um privilégio. Antigamente, o povo queria ter livre acesso ao Senhor e não tinha. E hoje a gente tem. E a gente não aproveita. A gente não desfruta desse momento que é estar junto ao Senhor. Jesus é o seu amigo.
Olhe para Ele como seu amigo, que deseja ouvir de você aquilo que você quer falar. Nossa, Deus, acordei hoje, não queria ir para a escola, velho. Na moral, não queria. Conta isso para Ele quer ouvir de você, Ele quer ter intimidade com você, Ele quer compartilhar da vida com você. O Senhor é um Deus criador, mas é um Deus relacional. O Senhor deseja, e é através disso que Ele vai fortalecendo essas verdades no nosso coração. E a gente vai entendendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai ensinando a outros, a gente vai se agarrando nessas verdades. E, como Paulo fala no versículo 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Às vezes, a gente está numa situação e a gente quer muito escolher aquele negócio que é errado. A gente sabe que é errado. A gente quer muito escolher que fulano escolheu, porque se eu não escolher eu vou ser excluído. A gente quer muito escolher, mas a gente tem que entender que se aquilo não vai glorificar ao Senhor, por mais que aparentemente vai me trazer um sofrimento, mas eu tenho que escolher o que o Senhor escolheria, porque é muito mais importante honrá-lo do que escolher o pecado. E como Paulo falou, né, os nossos sofrimentos atuais, eles não são comparados com a glória que há de vir. Quando a gente entende essa esperança, entende que tudo isso daqui é passageiro, mas que o rei ao qual nós somos filhos, é maior do que tudo isso. E quando a gente entende essa verdade, a gente olha para tudo com uma perspectiva totalmente diferente. A gente se alegra, a gente agradece, a gente glorifica Ele em toda a nossa vida. Então, gente, de verdade, meditem na verdade do Senhor, meditem em tudo que Paulo fala nesse capítulo 8. Como eu falei, vocês puderem ler em casa, leiam, porque é aliviante, sabe? Você meditar mesmo. A gente aprende no Kings, né, sobre meditar na palavra do Senhor e, de fato, assim, a gente lê, relê, ficar pensando. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que essa verdade traz para o nosso coração? A gente se alegra quando a gente ouve isso, a gente se entristece, a gente não sente nada. Então, eu convido vocês a meditarem durante a semana a respeito desse versículo. E leiam o resto do capítulo, mas entendam essa verdade, que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nossa, eu fui muito confrontada hoje sobre isso, sobre essa verdade, que muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente passa despercebido a respeito disso, mas a gente tem que fortalecer o nosso coração, gente, de verdade. A gente tem que lembrar, a gente tem que voltar ao primeiro amor, a gente tem que se alegrar. E é isso, eu queria que a gente orasse. Sim, eu vou avisar logo, para quem é novato, depois do culto, aqui a gente sobe para os grupos de discussão. A gente vai até separar aqui, vai anunciar, é por idade, então vá, porque é um momento muito legal. A gente senta lá, a gente conversa sobre a palavra, a gente tira dúvida. Então, não se sinta acanhado se você é novato. Amém? Gente, amém? É isso aí, vocês são jovens. Então, vamos orar. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos ouvindo a Tua palavra, de estarmos fortalecidos com a verdade que ela carrega, Deus. Obrigado por esse privilégio, Deus, privilégio de sermos Teus filhos. Senhor, que essas verdades elas possam, de fato, criar raízes no nosso coração, Deus. Senhor, nos fortalece, nos dá consciência disso, Jesus. Não é sobre sentimento, não é sobre arrepio, não é sobre sentir a Tua presença, mas é sobre ter consciência da Tua presença. É sobre ter consciência da Tua verdade, Deus. Que a gente lute contra a nossa mente, Jesus. Que a gente lute contra o nosso pecado, Jesus. Mas que a gente entenda, Deus, que não há condenação para os que estão em Cristo, Jesus. Que a gente entenda que nós somos Teus filhos, Deus. E que a gente se alegre, Pai, todos os dias na Tua salvação, Deus. Que a gente tenha prazer na Tua lei, Deus. E que nela a gente medite, Pai, dia e noite, Senhor. Jesus, que nós
Sejamos como árvores plantadas à beira de águas correntes, Jesus. Que as nossas folhas não murchem, que nós possamos dar frutos no tempo certo, Deus. Fortalece o nosso coração, Jesus. Nos traz ao primeiro amor, Deus. Nos traz aquele lugar, Senhor, que a gente, de fato, se entrega aos teus pés, Jesus. Que a gente te coloca, Deus, no teu lugar, no nosso coração, Jesus. Que é no trono do nosso coração, Jesus. É lá que o Senhor tem que estar, Deus, não é outra coisa, Senhor, é em Ti que nós temos que nos saciar, Jesus. Obrigado por esse privilégio, Deus, que agora nos grupos de discussão, os meninos possam estar tirando as dúvidas que forem necessárias, possam estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Jesus. Dá sabedoria aos líderes que vão estar conduzindo esse momento, Senhor. E mais uma vez, muito obrigado, Deus, muito obrigado por esse privilégio que é estar na Tua casa, com o Teu corpo, Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Galera, rapidinho, o grupo de Ian e Jamile, por favor. Quantos anos total? 11 e 12. Por favor, quem tiver 11 e 12 anos. Ian, levanta a mão aí, rapidão. Sigam eles, por favor, eles vão vir aqui, aí vocês seguem eles. Qual é a sala, Ian? A sala 203. Por favor, esse menino aqui de vermelho. Forte. Sigam ele aqui, quem tiver 11 e 12 anos.